I am so excited to be here with you tonight. E eu estou muito empolgado em estar com vocês aqui hoje à noite. It's obvious that the Lord is in this place. Yeshua, Jesus is here. Amen? É óbvio que o Senhor está aqui nesse lugar, Jesus está aqui, amém? And I am so excited for what the Lord is doing here at Mount Zion. E eu estou muito empolgado por aquilo que o Senhor está fazendo aqui na Monte Sião. And one of the things that I felt as we were worshiping this evening, I felt the Lord spoke to me about something. E eu, enquanto a gente adorava aqui hoje à noite, eu senti o Senhor falando comigo. And I just want to say a big congratulations to the new baby Zach that was born into this E family. eu quero dar parabéns ao novo nenê Zach que nasceu para essa família. A new member of the tribe. É um novo membro dessa tribo. And one of the things I felt the Lord impress on my heart is that oftentimes in the scriptures, the birth of the son was a sign of the promise. E uma das coisas que eu senti o Senhor falando ao meu coração é que muitas vezes o nascimento de um filho representa o nascimento de uma promessa. And I believe that it is no accident that Zach was born at this time. E eu creio que não é um acidente o fato de que o Zach nasceu nesse tempo. There is something the Lord is birthing through this community. Existe algo que o Senhor está nascendo através dessa comunidade. And I believe the enemy tried to come against Zach and take his breath away. E eu creio que o inimigo ele veio ao Zach e tentou tirar o seu sopro de vida. He wanted to strangle out the breath of promise. Ele quis enforcar, estrangular então o sopro da promessa. Because I believe it is time for this community to birth a revival in this land. Porque eu creio que é chegada a hora dessa comunidade nascer um avivamento nessa terra. And revival is always about the breath. Life didn't happen until God breathed into the first man. E o avivamento tem tudo a ver com o sopro de Deus, porque Deus ele soprou o seu sopro no homem. It's like God breathing on the dry bones in Ezekiel's vision in chapter 37. É como o Senhor soprando sobre os ossos secos, no vale de ossos secos lá em Ezequiel. It's like Jesus breathing on his disciples in the upper room, a sign of the coming Holy Spirit. É como Jesus soprando então sobre os seus discípulos naquela sala, onde todos os seus discípulos são batizados pelo Espírito Santo. And there is a breath that is coming out of this place. It is a breath of revival. E existe um sopro também saindo desse lugar e é um sopro do avivamento. And I felt that divine breath in the worship here this E eu evening. senti esse sopro divino durante a adoração aqui hoje à noite. There is never a revival or a great move of God apart from passionate praise, worship and prayer. Nunca existiu um avivamento na terra que foi separado de uma adoração que é apaixonada e louca por Jesus. Because revival is about the divine breath coming upon his people. Porque o avivamento é sobre o sopro divino vindo sobre o seu povo. Psalm 150 says, Kol haneshama tehalleluya. Let in Hebrew, everything that has breath, praise the Lord. Em Salmos 1:50 diz que todo ser vivente seja soprado o Senhor. Venha a vida. When we praise and worship the Lord, we're giving back to him a portion of the very breath that he has placed in us. Quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, nós estamos na verdade devolvendo algo que ele soprou sobre as nossas vidas. And when the divine breath and our breath come together, power and revival is E released. quando o sopro do Senhor e o nosso sopro se juntam, então existe um poder liberado. And I believe there is the sound of revival coming from this house. E eu creio que existe um som de avivamento vindo sobre essa casa. Woo! But the enemy wants to choke out that breath. Mas o inimigo ele quer enforcar esse sopro. He wants to rob you of your voice. Ele quer roubar a voz de vocês. But just like Zach's breath couldn't be taken, Mas assim your como breath o can't be sopro do taken Zach either. não pôde ser roubado, o seu também não poderá So ser come roubado. on. Então vamos lá. Woo! So Father, we just thank you this evening. Então, Pai, nós te agradecemos nessa noite. In the name of Jesus, we just invite your Holy Spirit to come. Em nome de Jesus, nós chamamos o seu Espírito Santo aqui.
We ask for the spirit of wisdom and revelation. Nós pedimos pelo seu espírito de sabedoria e revelação. Open our hearts and our mind to receive this evening. Abre os nossos corações e as nossas mentes para receber nessa noite. We ask for revelation and impartation Nós pedimos por uma revelação e por uma transferência de unção that brings forth an activation que traz uma ativação, that makes a powerful move of transformation que faz um mover poderoso de transformação in our lives, nas nossas vidas, in this church, nessa igreja and in this city. e nessa cidade. God, we believe over these 7 days of revival, you're going to do something. Senhor, nós cremos que nessas 7 noites de avivamento o Senhor fará algo, The word never comes back void. porque a palavra nunca volta vazia. So give us faith to expect Então nos concede fé para esperar that you're going to do something amazing in our midst. que o Senhor sim fará algo maravilhoso no nosso meio. So we say your kingdom come Então nós dizemos que o seu reino venha on earth as it is in heaven. aqui na terra, assim como é nos céus. In Yeshua Jesus' name. E em nome de Jesus. Amen. Amém. Woo! Well, I am so excited to be here for the first time with you. Eu estou muito, muito empolgado em estar aqui pela primeira vez com vocês. I was in Brazil once before for the Call Brazil in Belo a number of years ago. Eu já estive alguns anos atrás no Brasil uma vez no The Call lá em Belo Horizonte, But I am super excited to be back. mas eu estou muito, muito feliz em estar de volta. And I just want to share with you a little bit about my journey. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha jornada. Some of you might be wondering, how does a Jewish kid find Jesus? Talvez alguns de vocês estão perguntando, como é que um menino judeu encontra Jesus? God's got a good sense of humor. Deus tem um bom senso de humor. I grew up in the Holy Land, New Jersey. Eu cresci então na Terra Santa, lá em New Jersey, Nova Jersey. There were more Jews than in Jerusalem. Tem mais judeu lá do que em Jerusalém. And I went to Hebrew school and synagogue as a child. Então, quando eu era criança, eu fui para uma escola hebraica e frequentava a sinagoga. I had lost a lot of my family during the Holocaust, so being Jewish was really important. Durante o Holocausto, eu perdi boa parte da minha família, então para mim ser judeu era algo importante. And in 7th grade, I got really into basketball, and I went from being the worst basketball player to one of the best players. Então, na 7ª série, eu comecei a me envolver com basquete e eu saí de ser o pior jogador de basquete para ser o melhor jogador de basquete. At the age of 13, I had my bar mitzvah, E quando eu fiz 13 anos, eu fiz meu bar mitzvah, but I was more interested in basketball, girls, and music. mas eu estava mais interessado em basquete, meninas e música. And when I got to high school, E quando eu então cheguei no colegial, I wound up getting kicked off the basketball eu team acabei sendo expulso do time de basquete, because I had a really bad coach. porque eu tinha um técnico muito ruim. And I started to hang out with the high school DJ and drug dealer. E aí eu comecei a passar tempo com os DJs e com os traficantes de drogas lá do colegial. And I wound up dropping out of high school, joining a Filipino gang, selling drugs, and becoming a DJ. E eu acabei largando o colegial, a escola, eu me juntei a uma gangue filipina e eu comecei a traficar drogas com eles e virei um DJ também. And I almost lost my life a number of times, but by God's grace, I am here E today. várias vezes eu quase perdi a minha vida, mas pela graça de Deus eu estou aqui hoje à noite. And in the midst of that, I got an opportunity to work with in the largest recording studio in New York City. E no meio de tudo isso eu recebi uma oportunidade de trabalhar no maior estúdio de gravação lá em Nova York. And I got to work around a lot of famous people. E eu tive a oportunidade de trabalhar com vários artistas famosos. And as I looked at the lives of all these rap stars and rock stars, I said to myself, there has to be more to life than this. E aí eu observava a vida desses rappers, desses artistas de rock, e eu falava, cara, tem que ter mais do que só isso na vida. They had fame and fortune, Eles tinham fama, eles tinham riqueza, but there was something missing. mas algo estava faltando. And so I began a spiritual journey. Então eu comecei uma jornada espiritual. And I became a Jubu, a new age Jew. E eu me tornei então um Jew Boo, que eles chamam, que é o judeu da nova era. I would go to synagogue, but study the Hebrew Bible. Eu ia para a sinagoga, estudava a Bíblia hebraica, But I would also meditate for hours a day and do yoga. mas eu também meditava por horas por dia e fazia yoga, praticava yoga. And one day while I was meditating, my soul began to vibrate. E um dia, enquanto eu meditava, minha alma começou a vibrar. And it began to leave my body. E começou a sair do meu corpo, eu senti. And I saw myself sitting there as my soul was going through the roof of my house into the clouds and then into heaven. Então eu me vi, eu comecei a ver a minha alma saindo do meu corpo, passou pelo
teto da minha casa e foi para os céus. And the next thing I know, I was standing before this glorious king, high and lifted up on this beautiful, glorious throne. E de repente eu estou lá nos céus, diante de um rei da glória maravilhoso, sentado num trono de glória maravilhoso. And I knew nothing about Jesus, but I knew that was Jesus. Eu não sabia nada sobre Jesus, mas eu sabia que aquele era Jesus. And I felt the power of heaven pulsating through every cell of my E body. eu senti o poder dos céus pulsando em cada célula do meu corpo naquela hora. I had never felt anything like it. Was better than any high of any drug I had ever taken. Eu nunca tinha experimentado aquilo, aquela sensação era melhor do que qualquer droga que eu já tinha tomado. There was no comparison. It felt like nothing I could ever explain as I stood in the presence of Lord Jesus. Aquilo nem se comparava com aquilo que eu estava sentindo em estar diante da presença do Senhor Jesus. And then he spoke to me and he said, Jason, you are called to serve me. E aí ele falou comigo, ele falou, Jason, você é chamado para me servir. And the next thing I know, I was back in my room, shaking under the power of heaven. De repente eu já estou lá de volta no meu quarto e eu estou tremendo debaixo do poder dos céus. Friends, this world is a pale imitation of what heaven is like. Esse mundo aqui, ele é uma imitação bem barata daquilo que é o céu, do que ele se parece. The colors, the smell, the feeling is so much better. As cores, os cheiros, a sensação, elas são tão melhores lá no céu. And I started running around my room saying, I'm called to serve Jesus. E aí eu comecei a correr no meu quarto em volta e comecei a gritar, eu sou chamado para servir a Jesus. And my Jewish mom thought I was crazy. She's like, you're called to serve who? E a minha mãe judia, ela falou, você é maluco, você foi chamado para servir quem? But I didn't know anything about Jesus. Mas eu não sabia nada sobre Jesus. And so my best friend, I thought he was just like an avatar, one of many God men. Eu achava que Jesus era tipo um avatar, vários tipo homens endeusados. But my best friend John, who wasn't even Jewish, he called me on the phone one day. He said, Jason, I have a question for you. E um dia meu amigo John, que nem é judeu, um dia ele me ligou e falou, eu tenho uma pergunta para te fazer. He said, you're a nice Jewish boy who went to Hebrew school. Could you tell the difference between the Old Testament and the New Testament? Ele virou e perguntou para mim, cara, você é um menino bom judeu que cresceu dentro da cultura judaica, você sabe me dizer a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento? And he read me this passage that said he was bruised for our transgressions. E aí ele leu uma passagem da Bíblia para mim que dizia que ele foi então ferido através das minhas transgressões. Crushed for our iniquities, and by his stripes we're healed. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades e pelas nossas pisaduras ele foi então curado. And I said, John, that's obviously the New Testament. It's talking about Jesus. Eu falei, John, então isso é obviamente o Novo Testamento e essa passagem está falando sobre Jesus. He said, no, that's the Jewish prophet Isaiah. Ele falou, não, esse é o profeta judeu Isaías. And I began to be provoked to jealousy because here was my Gentile friend who knew more about the prophecies of Jesus than I did. Então eu comecei a sentir inveja, eu comecei a sentir instigado, porque ele falou, pô, esse meu amigo gentil, ele sabe mais aqui sobre a Bíblia do que eu sei. And eventually I attended with him a Messianic congregation. E eventualmente então eu comecei a frequentar com ele uma congregação messiânica. And at the end of the evening, they had everyone pray, so I prayed. Então no final da noite todo mundo começou a orar, então eu fui lá, orei junto. They said, if you prayed, raise your hand, you've just been born again. Ele falou, ó, se vocês fizeram essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão, você acabou de nascer de novo. I had no idea what it meant to be born again, except Eu não sabia que significava nascer de novo. I gave my mother enough trouble when I was born once. God only knows if I'm born again. Cara, eu dei tanto trabalho para minha mãe tendo nascido uma vez que o Senhor sabe como seria se eu nascesse de novo. I thought I was safe. They said no one was looking. Eu achei que, cara, tava salvo. Eles falaram que ninguém tava olhando. But they made me stand up. Mas eles me fizeram ficar de pé naquela noite. They gave me the first New Testament I'd ever seen. Eles me deram a primeira cópia do Novo Testamento que eu já tinha visto. I read it for the first E time. eu li o Novo Testamento pela primeira vez. And I was blown away how Jewish it was. E eu fiquei tão surpreendido com quão judaico aquilo era. And what the Lord said to me in that encounter in heaven was a verse from the New Testament. E aquilo que o Senhor falou para mim no meu encontro com Ele lá no céu era um versículo do Novo Testamento, na verdade. And I was like, yes, Lord, you are the one whom Moses and the prophets spoke of. E eu falei, sim, Senhor, o Senhor é de fato aquele quem Moisés e os profetas declararam e falaram a respeito. And I placed my faith in him and I was completely changed. E eu então coloquei a minha fé sobre ele e desde então eu fui completamente transformado. Amen. Amém.
Friends, 1 week later, Meus amigos, uma semana depois, I had a homeless friend from New York City call me. eu tinha um amigo que era um sem teto lá de Nova York, ele me ligou. He said, Jason, I got frostbite and they're going to have to amputate my legs from the knees down. Ele falou assim para mim, falou: "Cara, as minhas pernas congelaram e eu vou ter que amputar as duas pernas do joelho para baixo. Would you come and see me? Você poderia vir me visitar?" So I went and saw him and I laid hands on him. Então eu fui lá visitar ele e eu impus as minhas mãos sobre ele. I had just read the book of Acts, so I said, silver and gold have I none, Eu tinha acabado de ler o livro de Atos, então eu declarei: "Olha, ouro e prata eu não tenho, but what I have in the name of Jesus, rise, mas o take que eu up your tenho bed em and nome walk." de Jesus, levanta, toma o seu leito e anda." He got healed, he Ele got foi curado, saved, and he ele foi walked out of the salvo e hospital ele a week saiu do later. hospital uma semana depois. God is good. Deus é bom. Friends, how many of you guys know the Lord is in the business of transformation? Quantos aqui sabem que o Senhor está nesse negócio de transformação? And I believe, right? I believe we are living in the days that righteous men and women throughout history have longed to see. E eu creio que nós estamos vivendo dias sim que homens justos têm ansiado ver. We're seeing things today that they have not been seen in the church since the first century. Nós temos visto coisas hoje em dia que a igreja primitiva nunca viu antes, nem testemunhou. And you guys ready to see more of E it? vocês estão prontos para ver mais on. ainda? Woo! So friends, I want to talk to you tonight about what I believe the transformation God is wanting to do in the world today. Então eu quero falar a respeito da transformação que Deus quer fazer no mundo hoje. I believe these are keys to breakthrough. Eu creio que são chaves para um romper. And I believe one of the greatest pictures of transformation is John chapter 2. E eu creio que uma das maiores representações de uma transformação está lá em João capítulo 2. Water into wine. Então a gente vai ler aqui João capítulo 2, versículos 1 a 13. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. E ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Friends, what the Lord did in turning the water into wine O que o Senhor fez ao transformar a água em vinho is both a picture and a promise of what he wants to do in you and through you. são ambos uma imagem e uma representação da transformação que Ele quer fazer em vocês e através de vocês. How many of you want to be transformed from Quantos water aqui into querem wine? ser transformados de água para o vinho? That's what we're believing for tonight. É para isso que nós estamos crendo nessa noite. But I want to look at this through Jewish eyes for a moment. Mas eu quero olhar essa passagem pela ótica judaica por um momento. If there is a detail in Scripture, it is there for a reason. Se existe um detalhe nas escrituras, ela está lá por um motivo. Did you ever wonder why he does the miracle on the third day? Você já se perguntou por que ele opera um milagre no terceiro dia? There's 3 reasons. Existem 3 motivos. Number 1, the third day is the only day in the account of creation that God blesses twice. O primeiro motivo, no terceiro dia é o primeiro dia que Deus ele abençoa então a sua criação 2 vezes no dia. It's a day of double blessing, and many Jewish people get married on the third day. É um dia de bênçãos duplas e muitos judeus se casam no terceiro dia. The third day is the day of revelation. Um terceiro dia é o dia da revelação.
God says to Moses, prepare yourself, and after 3 days I will come down and visit you on the mountain. And God revealed his glory on the third day. Deus ele diz para Moisés: se prepare e no terceiro dia eu me revelarei a ti. E no terceiro dia ele vai ao monte e tem um encontro e ele se revela a Moisés. And it's the day of redemption, restoration, and resurrection. E é o dia de redenção, restauração e ressuscitação. Hosea 6:1. Em Oséias 6:1. Come, let us return to the Lord. Venham, voltemos ao Senhor. He has torn us to pieces, but he will heal us. Ele nos quebrou em pedaços, mas irá nos curar. He has injured us, but he will bind up our wounds. Ele nos feriu, mas curará as nossas feridas. After 2 days he will revive us. E depois de 2 dias ele nos ressuscitará. And on the third day he will restore us. E no terceiro dia nos restaurará, That we may live in his para que presence. vivamos na sua presença. This is what the Lord is wanting to do. É isso que o Senhor ele quer fazer. How many of you want to see water into wine miracles in your life? Quantos aqui querem ver o milagre de transformação de água para o vinho nas suas vidas? Woo, come on. É isso aí. The first thing we have to understand is this. E a primeira coisa que nós temos que entender é a seguinte: Mary comes to Jesus and she said there's a problem, the wine has run out. Maria vem para Jesus e ela diz: olha, existe um problema aqui, o vinho acabou. And Jesus says, what does this have to do with me? E aí Jesus disse: que temos nós em comum. And what was Mary's response? E qual que foi a resposta de Maria para She isso? said, whatever he says, do it. Então ela vira para os servos e fala assim: olha, tudo que ele disser, faça. See, Mary has what we know in Hebrew as chutzpah. Can you say chutzpah? Maria, ela tem então no hebraico o que a gente chama de chutzpah. 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 That's holy, that's boldness. Isso, essa palavra se traduz em ousadia. That's spiritual audacity. É a audácia espiritual. She's not going to take no for an answer. Ela não vai receber um não como resposta. Friends, if you want to see miracles, you can't take no for an Se answer. você quer ver milagres na sua vida, você não pode receber um não como resposta. Even though Jesus said no, Mary expected him to do something. Até mesmo quando Jesus falou não para ela esperava ver Jesus fazendo algo. Because he's the Lord of miracles. Porque Ele é o Senhor dos milagres. How many of you are willing to say, Lord, I keep asking and seeking and knocking, but you're not going to take no? Quantos de vocês têm dito para o Senhor: olha, Senhor, eu estou buscando, pedindo, forçando, buscando mais fundo, mas eu não vou ter um não como resposta. Friends, you will never walk in the fullness of your destiny apart from chutzpah. Você nunca vai andar para a plenitude do seu destino se você estiver separado do chutzpah. I want to tell you a story. E eu quero contar uma história. I was sharing at an entertainment conference in Pasadena. Eu estava uma vez compartilhando numa conferência lá em Pasadena, And na Califórnia. I told the story about a producer-director by the name of Brett Ratner. E eu contei a história de um produtor que era um rapper chamado Brett Ratner. Brett Ratner grew up in Florida and he dreamed of making movies. O Brett Ratner, ele cresceu então na Flórida, ele foi criado na Flórida e sonhava em produzir filmes. And at the age of 16, he graduated high school and wanted to go to NYU Film School. E quando ele fez 16 anos, ele se formou então no colegial e ele queria ir para a escola de filmagem, de cinema da Universidade de Nova York. But his grades were not so good because he's always trying to make movies and not study. Mas as notas dele não eram boas o suficiente porque ele estava sempre tentando fazer filmes em vez de estudar. And he got the letter from NYU and he opened it up. Então ele recebeu aquela carta da Universidade de Nova York, ele abriu a carta. And it said, rejected, you are not accepted. E aí a carta falava: você foi rejeitado, você não foi aprovado para estudar aqui. So what do you think Brett Ratner did? What would you do? Aí o que você faria se você estivesse no lugar do Brett Ratner? He got on a plane and flew to New York City. Ele entrou no avião e voou até Nova York. And when the secretary wasn't looking, he barged into the dean's office. E quando a secretária não estava olhando, ele foi lá e ele fugiu para dentro da sala do reitor da universidade. And he said, I'm not leaving until you accept E me. ele falou: eu não vou embora daqui até vocês me aceitarem aqui. It's my dream to go to school É o meu here. sonho estudar nessa universidade.
And the dean was so impressed, he said, okay, we'll take you. E esse reitor ficou tão impressionado com a ousadia dele, falou, tá bom, a The gente vai te young- aceitar. The youngest student ever accepted into NYU, New York University Film School. Foi o aluno mais jovem a ser aceito na escola de cinema da Universidade de Nova York. He's gone on to become one of the most successful producers in Hollywood E ele se tornou um dos produtores de Hollywood mais bem-sucedidos, because he had chutzpah. porque ele tinha chutzpah. He wouldn't take no. Ele não aceitaria um não como resposta. He wouldn't be denied of his destiny. Ele nunca aceitaria que o seu destino fosse negado. So I tell this story and a young lady walks up to me Então eu tô lá contando essa história, então essa senhora ela vem até mim, and she says, Jason, I've worked with Brett. ela falou, Jason, eu já trabalhei com o Brett, And he offered me a role in a movie. e ele me ofereceu um papel num filme, But I couldn't take it because the part wasn't godly. mas The part wasn't godly. It wasn't. eu who não it was. aceitei esse papel que ele me ofereceu porque esse papel ele não era algo de Deus. So I said no, and he was shocked because this is my big break. Então eu falei não e ele ficou chocado porque aquela seria a minha grande oportunidade. And he said, why? And I said, because I'm a follower of Jesus. Eu falei assim, aí ele falou assim, por quê? Ela falou, porque eu sou uma seguidora de Jesus And I have to honor him first. e eu preciso honrá-lo primeiro. And then she began to talk to him about the Lord. E aí ela começou a falar para ele a respeito do Senhor. That's chutzpah. Isso é chutzpah. And I felt the Spirit of God move on me. E eu senti o Espírito do Senhor então movendo através de mim. And I said, let me pray for you. E eu falei, olha, deixa eu orar por você. And the Lord spoke to me. E aí o Senhor falou comigo. And I said to her, you know what? You're going to work with Oprah Winfrey. Aí eu falei para ela, eu falei, quer saber? Eu tô ouvindo de Deus que você vai trabalhar com a Oprah Winfrey. And 1 year ago, she came up to me and says, Jason, guess what? E ano passado ela virou para mim e falou, Jason, adivinha? I'm a star on one of Oprah's TV shows on her network. Eu sou a estrela de um dos shows da rede de televisão da Oprah. And she's been in a number of big movies recently E ela participou de uma série de filmes recentemente. for 2 reasons. Por 2 motivos. She had chutzpah Ela tinha chutzpah and she obeyed God. e ela obedeceu a Deus. Mary says, whatever Jesus says, you do it. Maria, ela diz então, o que Jesus disser, vocês obedeçam. Because obedience leads to blessing. Porque a obediência te leva para a bênção. How many of you want to be blessed? Quantos aqui querem ser abençoados? Friends, you'll never do anything great for God if you don't have the faith to risk for Him. Você nunca fará algo grande para o Senhor se você não tiver fé suficiente para se arriscar por Ele. Because the truth is, most of us like to play it safe. Porque a verdade é que a maior parte de nós gosta de estar no lugar de segurança. But the reward is always according to the risk. Mas a recompensa, ela sempre vem de acordo com o risco. What are you willing to risk for the O que Lord? você está disposto a arriscar pelo Senhor? What are you willing to risk for your O destiny? que você está disposto a arriscar pelo seu destino? It's got to cost you something. Isso tem que custar algo para você. My oldest son, Avi, was invited to audition for a movie. O meu filho mais velho, chamado Avi, ele foi convidado então para fazer um teste para um filme. It was the first movie he ever tried to audition for. Foi o primeiro filme que ele tentou participar então das audições. And they said to him, Avi, you did the best of all the kids. E aí eles viraram para ele e falaram, Avi, você foi melhor do que todas as outras crianças. He was 6 years old at the time and he didn't get the part. Ele tinha 6 anos na época e ele não pegou o papel. And he couldn't understand because they told him he did the best. Ele não entendia porque eles falaram para ele que ele tinha sido o melhor. And I said, Avi, you were playing in a flashback scene of you were playing the childhood scene of the main character of the movie. E eu falei para ele, Avi, você estava participando então desse papel que era, na verdade, representando a idade da infância daquele personagem principal do filme. And the main character had blonde hair and blue eyes, and my son doesn't. E o personagem principal, ele é loiro e tem olhos azuis e meu filho não é assim. But he was so upset he couldn't understand. Mas ele ficou tão triste que ele não entendia aquilo. And I said, Avi, listen to me. E eu falei, Avi, me escuta. One of the values in our family is that we celebrate risk. Um dos valores da nossa família é que nós celebramos o risco.
It's less important that you got the role, but the fact that you risk going after it. Você não ter pego o papel é menos importante, mas o importante é que você foi lá e se arriscou e foi para cima. And I said, in our family, we celebrate risk. E eu falei, na nossa família a gente celebra o risco. So we're going to take you out to your favorite Italian restaurant. Então a gente vai te levar pro seu restaurante italiano favorito. And he got a big smile on his E aí ele face. ficou com um sorrisão lá And everything was e good. tudo ficou bem. And when we went to the restaurant, he's like, Daddy, tell the waitress why we're here tonight. E aí ele, quando a gente estava no restaurante, ele virava para mim e falava, papai, fala pra garçonete por que a gente está aqui nesse restaurante hoje. Friends, that's like our Father in heaven. Isso, é assim que é o nosso Pai que está nos céus. He cares more about the fact that you risk for him Ele se importa mais com o fato de que você se arriscou por Ele than that you succeed in everything. do que se você foi bem sucedido em tudo. How many of you guys want to see revival and miracles? Quantos de vocês querem ver avivamento e milagres? But friends, if you don't risk for God and celebrate risk and create a culture of risk, you'll never see God move in power. Mas se você não se dispor ao risco, celebrar o risco, se submeter a uma cultura de risco, você nunca vai ver o Senhor se movendo em poder. It takes risk to speak a prophetic word over É somebody's necessário life. risco, tomar passos de risco para você declarar palavras proféticas sobre alguém. It takes risk to pray for someone to get healed and for a miracle to É come. necessário você se arriscar para orar por um enfermo e essa pessoa ser curada. When the Lord encountered me one day a number of years ago after I met Bill Johnson, Muitos anos atrás, quando eu conheci o Bill Johnson e eu tive um encontro com o Senhor, he encouraged me to pray for the sick. ele me encorajou então a orar pelos enfermos. And I remember one time this girl came forward, this high school girl came forward on crutches. E eu lembro que uma vez uma menina, uma jovem que estava no colegial, ela veio com muletas para mim. The first person, she's like, would you pray for me? E aí, o primeiro pedido dela falou: você ora por mim? And I was like, Jesus, did you have to make the first one to pray for so difficult? E aí eu falei: Jesus, a primeira oração por um enfermo tão difícil assim, tinha que ser assim? Most people you pray for them and you don't know if they get healed. Tipo, a maior parte das pessoas por quem você ora por cura, você não sabe se elas foram curadas. But either she can put down her crutches and walk or she can't. Mas aquela menina, ou ela deixava as muletas lá e saía andando, ou ela não ia deixar as muletas. So I said, Lord, give me the faith. Aí eu falei: Senhor, me dá a fé necessária. I could tell she believes so much. E eu podia dizer que ela estava crendo tanto na cura. She wasn't going to take no. She was Ela believing não ia for her levar um não healing. como resposta, ela precisava daquela And I cura. prayed for her. E aí eu orei por ela And Jesus moved. e Jesus se And moveu. she put down her crutches. E ela então And colocou as muletas lá she started the hobble. e ela começou Then então a she dar uma started to mancada. walk. E ela And then começou she então a started andar. to run through Depois the ela começou a sanctuary correr. and do cartwheels. E aí and praise Jesus. depois ela pulou e I'm começou a like, "Come glorificar on!" Jesus. Eu falava: é isso aí. But what if I would have let fear get the best of me? Mas se eu tivesse deixado e permitido com que o medo levasse o meu melhor? Friends, too many times we're overcome by fear. Tantas vezes nós somos surpreendidos pelo medo. And the Lord wants us to move from fear to faith E o Senhor quer que nós nos movamos de medo para fé. and take the risk. E a gente tome passos de risco. If this becomes a church of risk takers, you will turn São Paulo upside Se down. essa igreja se tornar uma igreja de pessoas que se arriscam, vocês vão virar essa cidade de São Paulo de cabeça para baixo. Friends, did you ever wonder why the first miracle Jesus did was turning the water into wine? Você já pensou por que o primeiro milagre que Jesus operou foi transformar a água em vinho? Of all the miracles, why is this the Todos first os one? milagres que ele podia ter operado, por que esse? Because Jesus is the greater than Moses. Porque Jesus, ele é aquele que é maior do que Moisés. What was the first miracle Moses did? He turned the water into blood. Qual foi o primeiro milagre que Moisés operou? Ele transformou água em sangue. But Jesus turns it into wine because he doesn't come to bring death, he comes to bring life that we might have it more Jesus transformou água abundantly. em vinho porque ele não vem trazer Come on! morte, mas ele sim vem trazer vida e restauração. He comes to bring the promise of abundant Ele life. vem para trazer uma promessa de uma vida abundante. And the sign of the abundant life is the new E wine. o sinal da vida abundante é o novo vinho. The promise is that the mountains will drip with new wine. As promessas de que os montes então escorrerão um novo vinho. But here's something cool. Did you ever wonder why there's 6 stone pots? Mas quer saber uma coisa legal? Sabe por que existiam 6 potes lá? Why not 7 stone Por pots? que não 7 potes de pedra? Why 6 stone Por pots? que 6?
Friends, this is deep. I want you to listen. Isso é importante, é profundo, eu quero que você ouça isso. Friends, man and woman were created on the sixth day. Homens e mulheres foram criados no sexto dia. And in Jewish thought, we committed the sin and the fall happened on the sixth No day. pensamento judaico, o pecado ele foi cometido e a queda do homem veio no sexto dia. And we lost 6 things as a result of the E fall. nós perdemos 6 coisas como resultado da queda do homem. Jesus comes to reverse the fall. Jesus então ele vem para reverter essa queda. So he does his first miracle in 6 stone pots. Então ele faz e opera o primeiro milagre dele em 6 potes de pedra. And what day does he die on? E em qual dia ele morre? Good Friday, which is in the Hebrew calendar, the 6th day. Na sexta-feira santa, que de acordo com o calendário judaico é o sexto dia. And how many hours is he on the cross? E quantas horas ele fica pendurado no madeiro, na cruz? Take a guess. Adivinha? 6 hours. 6 horas. And there's darkness from the 6th hour to the 9th hour. Existem trevas que vão da sexta hora até a nona hora. Why 3 hours of darkness? Por que 3 horas de trevas? Because the first miracle was like Moses. Porque o primeiro milagre foi como Moisés. And the miracle and the darkness was like the 9th plague on Egypt. E The 3 hours of darkness corresponds to the 9th plague in Egypt. então as 3 horas elas correspondem então às 9 pragas do Egito. 3 days of darkness 3 dias de trevas in Egypt and 3 hours of darkness e no Egito 3 horas de treva on the cross. na cruz. And what's the 10th plague? The death of the firstborn. E qual que é então o modelo de tudo isso? É a morte do primogênito. And the blood of the Passover lamb. E então o sangue do cordeiro da Páscoa. And this is God's firstborn son hanging on that cross. E esse é o primogênito filho, primogênito do Senhor, então pendurado no madeiro. Not to bring death, but to bring abundant Não para life. trazer morte, mas sim para trazer vida. Friends, friends, listen, we're going to get deeper here. A gente vai entrar aqui mais fundo. Why does he have to die on a Por cross? que ele teve que morrer na cruz? How did sin enter the world? Como que então o pecado entrou no mundo? We stole from the tree, Nós roubamos da árvore and we couldn't put back on the e tree. nós não podíamos colocar de volta na árvore. So God puts Jesus back on the tree for you and me, Então Deus ele coloca Jesus de volta na árvore por você e to por mim redeem us from the curse. e para nos livrar da maldição. He's the greater Adam. Ele é o grande Adão. He has a crown of thorns on his head. Ele Why? tem uma coroa de espinhos na sua cabeça. Por quê? What's the sign of the curse of creation? Qual que é o sinal então da maldição da criação? The ground will produce thorns and thistles. Então o solo então produzirá espinhos. He takes the curse of creation Ele upon pega himself então a maldição da criação e to toma sobre ele to restore God's blessing para to our trazer então e lives. restaurar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Isn't that amazing? Isso é fantástico, não é? Come on! In Hebrew, you write letters with numbers. Em hebraico você escreve letras com números. In the first place, the letter 6, the letter Vav is the number 6 in Hebrew. E The Hebrew letter Vav is the number 6. a letra Vav em hebraico, ela representa o número 6. And the first place it occurs is in Genesis chapter 1:1. E o primeiro lugar que essa letra é mencionada é em Gênesis capítulo 1:1. It's the letter that connects heaven and earth. É a letra que conecta os céus à terra. God creates the heaven, Vav, and earth. O Senhor ele cria então os céus, Vav e a terra. Vav is and in Hebrew. Vav is the A conjunction. palavra and. Vav representa e no hebraico. So when we sinned, we broke the 6. We broke the connection Então quando between nós heaven and earth. pecamos, nós quebramos os 6, nós quebramos essa conexão entre o céu e a terra. But Jesus is the Vav. Mas Jesus, ele é o Vav. And on the cross, he restored the connection between E na heaven and cruz earth. ele restaurou a conexão entre os céus e a terra. So God's supernatural presence, power, and provision can be released to our lives. Para que a presença sobrenatural do Senhor ela possa ser liberada sobre as nossas vidas. So friends, I want to encourage you. Então eu quero encorajá-los. The turning of the water into wine is what he wants to do in your life. A transformação da água para o vinho é o que ele quer fazer na sua vida. Think about it for a moment. Pensa por um momento nisso. Water is pretty ordinary. Água é algo bem ordinário, You incomum. turn on the sink and the water comes Você out. liga lá, abre a torneira e a água vem. And I love the fact that you got your own Mount Zion water. E eu gosto aqui o fato de vocês terem a água da Monte Sião.
But let me tell you what is more expensive, water or wine? Mas o que é mais caro, a água ou o vinho? Wine. O vinho. The turning the water into wine is that the Lord transforms things from ordinary to extraordinary. A transformação da água para o vinho representa o fato de que o Senhor ele transforma algo que é comum para algo que é extraordinário. When the Spirit of the Lord comes upon people, Quando o Espírito do Senhor vem sobre pessoas, ordinary people become extraordinary. pessoas comuns elas se tornam pessoas I want to extraordinárias. encourage you, there is not an ordinary individual here tonight. Eu quero te encorajar e dizer que não existe If you nenhuma have pessoa Jesus, comum aqui nessa noite. If you have Jesus, you Se have você gone tem from ordinary Jesus, to você extraordinary. foi transformado de alguém comum para alguém extraordinário. Friends, you're amazing. Vocês são fantásticos. Think about Moses. He didn't want Pensa to sobre go, Moisés, ele não queria ir, but the Lord came upon him and he delivered a nation. mas o Senhor veio sobre ele e então ele libertou uma nação inteira. And the Lord wants to use you. E o Senhor ele quer te usar. He created you to be Ele extraordinary. te criou para ser alguém extraordinário. There is no one else like you. Não existe ninguém como você. So don't let yourself become an imitation. Então não se permita se tornar uma simples imitação. My youngest son looks up to my older O son. meu filho mais novo, ele olha para o meu filho mais velho, And my younger son is Judah. e o meu filho mais novo se chama Judá. And everything my older son Avi wants to do, he wants to do. E aquilo que o meu filho mais velho Avi quer fazer, ele também quer fazer. If Avi jumps off the steps, Judah jumps off the Então steps. se o Avi pula das escadas, o Judá também quer pular. And even when Judah couldn't swim, he jumped into the pool because Avi jumped in the pool. E mesmo o menor, meu filho menor, quando ele não sabia nadar, se o mais velho pulava para a água, ele também queria pular para dentro da piscina. And so we called him Judah Me Too. Então Me too, me also, me also. a gente chamava ele de Juda, eu também. He's like, me too, Abba, Tipo, me eu too, também, me Avi, eu too. também. That's cute when you're little. Isso é bonitinho quando você é pequeno. But God didn't create you to be a me too person. Mas Deus não te criou para ser um eu também. Your life isn't supposed to look like somebody A else's. sua vida não foi feita para se parecer com a vida de uma outra pessoa. God created to be unique. Deus ele te criou para ser único. Imitation leads to limitation. Don't try and be like somebody else. Uma imitação ela traz para você uma limitação. Não tente ser alguém que você não é. He wants you to have the chutzpah, the boldness to be a pioneer. Ele quer que você tenha o chutzpah, a ousadia para se tornar um pioneiro. To believe that God can do through you what's never been done Para before. crer que Deus ele pode fazer através de você algo que nunca antes foi feito. Do you have the faith to believe it? Você tem a fé para crer nisso? It's not easy, Não é fácil crer nisso, but friends, it's worth it in the end. mas vale a pena crer nisso. Those are the type of people who change the world São essas pessoas que são aquelas que mudam o mundo. and who ignite revivals. E aí você acende o avivamento. And I love it with this mirror. The second thing he says to the 6 stone pots. He says, fill the pots to the brim with water. Então eu amo essa parte que Jesus ele vira para os servos e fala: olha, enche esses potes aqui de pedra com água. That's more wine than they could have drank for the rest of the wedding. Essa quantidade de água era mais vinho do que eles podiam beber naquela festa. There was plenty left over. E sobrou muito vinho naquela noite. Friends, God's blessings are extravagant. As bênçãos de Deus, elas são extravagantes. He doesn't want you to just survive, he wants you to thrive. Ele não quer que você simplesmente sobreviva, ele quer que você rompa. And I believe this year on the Hebrew calendar, E eu creio que nesse ano, de acordo com o calendário hebraico, one of the prophetic meanings of this year um dos significados proféticos desse ano is that it's a season to go, it's a season to experience fullness that comes from divine connection. esse ano ele representa então uma temporada de plenitude através de conexões divinas. It is a season of fullness. É uma temporada de plenitude. This is a prophetic picture of this room Isso filled to the aqui brim. é uma imagem Just like profética the de uma pots were filled sala to the brim completamente cheia, assim como of what aqueles the potes de Lord água is wanting estavam to do. completamente cheios e aquilo representava o que o Senhor queria fazer. It's time to go from living out of the lack to living out of the overflow. É a hora da gente transicionar de viver a partir da falta para viver a partir da abundância. It's a time to go from, amen? Amém? It's a time from going to hearing the promises of God to literally seeing them come to pass with our own eyes. É a hora da gente passar de viver uma vida ouvindo as promessas de Deus e passar a viver uma vida
testemunhando as promessas de Deus sendo realizadas nas nossas vidas. He wants to break the poverty mindset. Ele quer quebrar a mentalidade de pobreza. The poverty mindset is a mindset of restriction. Uma mentalidade de pobreza, ela é uma mentalidade de restrição. Egypt in Hebrew literally means a place of smallness. Egito, no hebraico, no original hebraico, literalmente significa um lugar de pequenez, Like a prison. como uma prisão. But it's time that he is breaking you out. Mas é hora do romper e da libertação para você. Amen. Amém? And he is doing an inner spiritual work in your life. E Ele está operando um milagre espiritual na sua vida. He's trying to expand you from the inside Ele está out. tentando te expandir de dentro para fora. How many of you want a lot of God's presence in your life? Quantos aqui querem muito da presença de Deus em suas vidas? Amen? Amém? How many of you want a lot of his spirit and his blessings in Quantos your aqui life? querem muito do seu espírito, das suas Right? bênçãos sobre as suas vidas? Amém? He wants to make you expansive on the Ele inside. quer te fazer alguém expansivo por dentro. When we have little faith, we're like a little cup. Quando a gente tem pouca fé, a gente é como um copo pequeno, uma xícara I pequena. don't want to only contain this much. Eu não quero só poder reter só isso. God wants your faith. He wants your spirit to become expansive. Deus, Ele quer que a sua fé e o seu espírito se expandam. He doesn't want you to be small on the Ele inside. não quer que você seja alguém pequeno por dentro. He doesn't want you to have small thoughts. Ele não quer que você tenha pensamentos pequenos. He doesn't want you to have small dreams. Ele não quer que você tenha sonhos pequenos. If you're small on the inside, you don't have the faith to contain the fullness. Se você é pequeno por dentro, você então não tem a fé para reter a plenitude. These were big stone pots. Esses eram grandes potes de pedra. They weren't teacups. Eles não eram xícaras de chá. They were giant pots. Eles eram potes gigantes. So what do you want to be Então today? o que você quer ser hoje? Do you going to allow him to stretch Você you vai permitir com que ele venha te estender, expandir, so that he can fill you? para que ele sim possa te encher? Come on. Vamos lá. But friends, I want to encourage you that the miracle is a fullness that comes from emptiness. Eu quero encorajá-los a entender que o milagre, ele é a plenitude que vem daquilo que é o vazio. Friends, the miracle doesn't happen until everything runs out. O milagre, ele não acontece até que tudo se acabe, tudo se esgote. You have to become empty before you can come full. Você precisa primeiro se esvaziar para você ser cheio. It's only when you come to an end of yourself that God can really begin with you. É só quando você chega ao fim de si mesmo que o Senhor ele pode começar em você. God created the world out of nothing, Deus ele criou o mundo a partir do nada. and you can't become something until you become nothing. E você não pode virar algo se você não virar nada. Because you can't be full of God and full of yourself at Porque the você same não pode time. ser cheio de Deus e cheio de si mesmo ao mesmo tempo. As you pour yourself out to him, he will pour himself into you. Então, enquanto você se derramar para Ele, Ele vai se derramar para dentro de você. As Paul writes, it is no longer I who live, E assim como Paulo escreve, não mais eu que vivo, but Jesus who lives in me. mas Jesus vive em mim. Amen. Amém? So friends, I want to encourage you that you know how you make, when you look at a grape, Amigos, eu quero encorajá-los a quando vocês olharem para algo grande. I would never think that wine could come from a grape. Desculpa. Quando você olha para uma uva, eu nunca conseguiria imaginar que o vinho ele vem a partir da uva, But through the crushing, mas através do esmagamento dela, through the stomping of the grapes, através do pisar nas uvas and through time, e através do tempo. there's an inner essence and an inner potential in the grape that becomes wine. Existe então uma essência interior e um potencial interior que faz daquele sumo da uva se tornar o vinho. But you can't see it with your eye. Mas você não consegue ver com seus olhos aquilo. It's hidden. Aquilo é algo que é escondido. Each one of you has hidden gifts and potential in your life. Cada um de vocês tem dons escondidos em potencial, dons potenciais escondidos em suas vidas. But you got to go through some crushing Mas você precisa passar por alguns esmagamentos to see the wine come out. para poder ver o vinho saindo. But he's preparing to make you fruitful.
mas Ele está te preparando para ser alguém frutífero. Do you believe? Você crê nisso? Because if you can't see it, you will never be it. Porque se você não consegue ver, você então nunca se tornará. Friends, I want to encourage you that you are not ordinary. Eu quero encorajá-los a entender que vocês não são apenas ordinários, comuns. That He's created you for intimacy with Him. Ele te criou para intimidade com Ele. He loves you so much. Ele te ama tanto. And one of the biggest problems here is you have faith in Him, but you don't have faith in yourself. E um dos maiores problemas é que a gente muitas vezes tem fé nele, mas você não tem fé em si mesmo. Some of you love Him, but you struggle with believing He could really love you. Alguns de vocês de fato acreditam e creem nele, mas vocês têm dificuldade em crer em si mesmos. All of us struggle with that. Todos nós batalhamos isso. I've seen God do so many miracles and I still struggle with it. Eu já vi Deus operando tantos milagres e eu ainda batalho com isso. Not too long ago, the Lord spoke to me. Não muito tempo atrás, o Senhor falou comigo. And He said, Jason, I want you to go around when you speak and tell people that you're my favorite son. E eu ouvi Ele falando para mim, Jason, eu quero que você comece a ir por aí enquanto você prega e você comece a falar que você é o meu filho favorito. I'm like, Jesus, am I really your favorite son? E eu comecei a perguntar, Jesus, eu sou mesmo seu filho favorito? And He's like, yes. E Ele falou, sim. And I was like, I can't tell people that. They'll be angry at me. E aí eu virei para ele e falei, eu não posso começar a falar isso, eles vão ficar bravos comigo. They'll think I'm prideful and judge me. Eles vão achar que eu sou orgulhoso e uma pessoa que julga as outras. And you know what the Lord said to me? E aí sabe o que o Senhor falou para mim? He said, it's not really because you're scared of what people have to say. Ele falou, não é porque você está com medo daquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito. He said, it's because you don't really believe you could be my favorite É son. porque você não acredita que você pode ser o meu filho favorito. You don't believe I could love you like that. Você não crê e não acredita que eu posso te amar dessa maneira. The issue isn't with other people. O problema não é com as pessoas. I want you to know my love. Eu quero que você conheça o meu amor. And you have to tell people. E você tem que falar para as pessoas. I said, okay, Lord. Eu falei, então tá bom, Senhor. And He said, but you need to understand this. E aí Ele falou, mas você precisa entender o seguinte. He said, you're a father and I'm a father. Ele falou, você é um pai, eu sou um pai. But I'm not a father in the way you are. Mas eu não sou o pai da maneira como você é I o pai. am the eternal, infinite Father. Eu sou o pai que é eterno e infinito. And because I am infinite, E porque eu sou infinito, I can have an infinite number of favorite sons and eu daughters. posso ter um número infinito de filhos e filhas favoritos. Everyone is my favorite. Cada é o meu favorito. He said, Jason, Ele falou, Jason, do you love your first son more than your second você ama o son? seu primeiro filho mais do que você ama o seu segundo? I said, no, Eu falei, Lord. não, Senhor. Which is your favorite? I said, they're Qual que é o both my Senhor? Aí eu favorite. falei, Senhor, os dois são o meu favorito. He said, that's how I feel Falou, about é assim que every eu one of my sinto children. a respeito de todos os meus Friends, filhos. you're his favorite son. Quando você é o filho favorito dele, You're his favorite daughter. você é a filha favorita dele. Do you believe it? Você crê nisso? Do you receive it? Você recebe isso? Friends, it will heal you. Isso vai te curar. It will change you. Isso vai te mudar. He loves you like Ele that. te ama assim. You are so special. Você é tão especial. And then part of what I love here E parte do que eu amo aqui is that the part of the miracle is that the wine is new old wine. é que a parte desse milagre é que esse vinho é um novo velho vinho. That's amazing. Isso é fantástico. The wine is brand new, but it tastes old. O vinho, ele é novinho, mas ele tem o sabor de um vinho antigo. That's a key part of the miracle. Essa é people uma parte miss. chave desse milagre. God wants to bring the new and the old together. Deus, ele quer trazer e unir o novo e o velho juntos. He wants to bring Jew and Gentile together. Ele quer trazer os judeus e os gentios juntos. He wants to restore the Hebrew roots and the Gentile shoots. Ele quer trazer então as raízes judaicas e trazer para os calçados gentios. And he doesn't want you to settle for half an inheritance. E ele não quer que você se contente em receber apenas metade da sua herança. Matthew 13:51 says this. Mateus 13:51 diz, 52. Mateus 13:52. E ele então disse a eles: portanto, todas as escrituras,
Desculpa, eu estou traduzindo aqui do inglês, pessoal. Todas as escrituras que foram treinadas pelo reino dos céus, pelo mestre Sala, então aqueles trazem os seus tesouros e isso ele faz todas as coisas antigas novas. Friends, don't settle for half an inheritance. Não estabeleça por metade da sua herança. And I want to encourage all of the young people here E tonight eu quero encorajar todos os jovens que estão aqui, that there's something else in this miracle que existe algo mais nesse milagre. of the wine being brand new but tasting old. Do fato do vinho ser novinho em folha, mas ter o sabor de um vinho antigo. There was supernatural acceleration. Existiu aqui nesse milagre uma aceleração sobrenatural. God can take something brand new and make it seem like it's mature and old. Deus ele pode pegar algo novinho em folha e fazer com que aquilo se pareça já maduro e antigo. God could take new gifts and abilities Deus ele pode pegar novos dons e and habilidades give you wisdom and ability beyond your e te years dar sabedoria e habilidades além do que você pode imaginar, in a moment. em um instante só. So trust him. Então confia nele. And finally, I want to encourage you that part of the miracle was that the best was saved for last. E finalmente eu quero concluir aqui com essa parte do milagre, dizendo que ele menciona que o melhor foi deixado para o fim. With the Lord, there's always something better just around the corner. Com o Senhor sempre existe algo melhor prestes a acontecer. Do you believe that the most beautiful, the most sweetful, that the most blessed years of your life are still to come? Você consegue crer que os anos mais lindos e os melhores anos da sua vida estão prestes a vir? The greatest days for this church, Os maiores dias para essa igreja, the greatest days for Brazil, os maiores dias para o Brasil, the greatest days for São Paulo, os maiores dias que são da história de São Paulo, the best is yet to o come. melhor ainda está por vir And it's just about here. e está prestes a acontecer. Friends, I want to close with this story. E eu quero encerrar com uma história. There's a story of a famous Jewish violinist Existe uma história de um violinista famoso judeu by the name of Yitzhak Perlman. e o nome dele é Isaac Perlman. And he did a concert one day and one of his strings broke. E um dia ele estava num concerto e uma das cordas do violino ela se rompe. And everyone thought that he was going to have to stop and change his strings. E aí todo mundo achou que ele ia ter que então parar o concerto para trocar as cordas. But he continued to play Mas ele continuou tocando on only 3 com strings. só 3 cordas no violino. And when he was done, a reporter asked him, E aí quando ele terminou o concerto, um jornalista veio e perguntou para ele. he said, "How is this possible?" Ele perguntou assim, como é que isso foi possível? And Yitzhak responded, E o Isaac então ele respondeu, "I'm a professional musician, eu sou um músico profissional. and my responsibility is to make music with what remains." E a minha responsabilidade é fazer música com o que eu tenho. And if you've ever seen Yitzhak Perlman, you know that as he wasn't talking about the 3 literal strings on his violin, E se você conhece a vida do Isaac Perlman, você sabe que ele não estava falando só, as a child, he contracted polio and had to walk with crutches. ele não estava só falando daquelas 3 cordas que sobravam no violino, porque na vida dele, quando ele era uma criança, ele contraiu poliomielite e ficou paralítico. And most people with that disease never would have thought that they could become one of the greatest musicians in the world. E a maior parte das pessoas com aquela doença nunca pensarão que elas poderiam um dia se tornar um dos maiores músicos da história. But he understood his responsibility was to make music with what remains, Mas ele entendeu que a responsabilidade dele era fazer música com o que tinha sobrado, to transcend the loss transcender a perda and let God use him. e permitir com que Deus o usasse. Friends, some of you might feel like God has given you 3 instead of 4 strings. Talvez alguns de vocês estão aqui pensando, Deus me deu 3 e não 4 cordas. Some of you feel like maybe you've got 2 strings. Talvez você sinta até que você tem 2 cordas. But I promise you, God can use what remains. Mas eu te prometo que Deus ele pode usar o que resta. Because you are not ordinary. Porque você não é simplesmente alguém comum, Your life is ordinário. extraordinary. A sua vida é uma vida You are extraordinária. the Lord's instrument, Você é o instrumento do Senhor. and He wants to bring forth beauty through you E Ele quer trazer beleza através de você. through your life E através da sua vida, for His glory. para a glória dele. In Jesus' Em name. nome de Let's Jesus. pray. Vamos orar.
Lord, we are believing you here tonight for miracles. Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui essa noite para operar milagres. We are believing you for the abundant life and blessing. Nós cremos na vida abundante de bênçãos. So if you need physical, emotional, or relational healing, Então, se você raise your hand tonight. precisa nessa noite de uma cura física, emocional ou relacional, levanta a sua mão. And if there's someone around you that has their hand up, E put your se hand on them. estiver alguém do seu lado com as suas mãos levantadas, com a mão levantada, impõe as suas mãos sobre essa pessoa. And let's pray in faith E vamos orar com fé for a John 2 miracle. por um milagre de João capítulo 2. Lord, we pray for healing and transformation. Senhor, nós oramos por cura e transformação. You died on the cross to break the curse O Senhor morreu na cruz And para to- quebrar a maldição and to bring healing and e transformation. para trazer cura e transformação. So we call forth things that are not as if they were. Então nós chamamos à existência coisas que não são como se já And fossem. we declare your kingdom E nós declaramos que o seu reino and transformation e a sua transformação and healing e a sua cura in Jesus' name em nome de Jesus, for your glory. para a sua glória. Amen. Amém. And friends, if you're here tonight E se você está aqui hoje and you need a financial e miracle, você precisa de um milagre financeiro, it seems as if the money has run out, como se todo o seu dinheiro acabasse, then we're going to believe now. então nós vamos crer agora. We're going to declare, Nós vamos declarar, repeat with me, e você repita comigo: Lord, fill me to the brim. Senhor, me enche até a boca. Fill me to overflowing. Senhor, me enche até transbordar. Give me the abundant life now that Jesus has promised. Me concede agora a vida abundante que Jesus prometeu. We declare breakthrough and blessing now in Jesus' name. Nós declaramos romperes e bênçãos agora em nome de Jesus. Amen. Amém. And one more thing. E mais uma coisa. Tonight, if you're here and you don't know Se Jesus, você está aqui hoje à noite e você não conhece a friends, Jesus, He wants to transform your life like He did mine. Ele quer transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha vida. Don't leave here being ordinary. Não saia daqui e não creia que você é alguém ordinário e comum. Let Him touch you and make you extraordinary. Permita Ele te tocar e te fazer alguém extraordinário. He wants to love you like a number one child. Ele quer te amar como filho número 1. So we ask right now, Então nós pedimos agora, if this is you, se você é essa pessoa, Jesus, come into my heart. Jesus, vem e entra no meu coração. Or maybe you want to renew your commitment. Ou você talvez queira renovar o seu compromisso. Jesus, renew my life like you did the water. Jesus, renova a minha vida assim como o Senhor fez com a água. I accept you as my Lord. Eu recebo e aceito o Senhor como meu Senhor. I accept you as my E Savior. eu o recebo como meu Salvador. That you died and rose for me. O Senhor morreu e ressuscitou por mim. Lord, change me Senhor, me muda from the inside out de dentro para fora and make my life sweet e me faz uma vida doce like that wine. como aquele vinho. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. I have to do one more thing. I promise it's the Tem last que fazer thing. mais uma coisa, prometo que é a última coisa. This is the Sabbath on the Jewish calendar. Hoje, no calendário judaico, é o Sabá. And it's É o Shabat. traditional to give this blessing. E é algo tradicional na cultura hebraica você dar a seguinte bênção no Shabat. For the men, Para os homens, Yisimcha Elohim ke Ephraim v'chi Manasseh, may God make you like the sons of Joseph, Ephraim and Manasseh. que o Senhor o faça como os filhos de José, Efraim e Manassés. And for the women, E para as mulheres, para os homens e para as mulheres, yes, He makes Sarah, Rivka, Rachel, Leah. May God make you like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, like one of the great mothers of the faith. que o Senhor faça das mulheres alguém como Sara, Rebeca, Raquel e Leia, mulheres de grande fé. And I bless you with this final blessing, E eu os abençoo com uma bênção final, the priestly blessing of Aaron. a bênção sacerdotal de Arão. Yivorech Adonai v'yishmorecho.
Ya'er Adonai panav elecha v'kuneko. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. Que o Senhor o abençoe e o mantenha. May the Lord lift up his countenance upon you, Senhor, que o Senhor levante e resplandeça sobre você turn his face towards you, e que torne a sua face em sua direção and give you shalom, e te conceda shalom, peace, a paz, nothing missing, nada faltando, nothing broken. nada quebrado. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Friends, turn to your friend next to you Vira para a pessoa que está do seu lado and say, you are not ordinary. e diga: você não é ordinário, você não é comum. You are extraordinary. Você é extraordinário. And you are going from emptiness E você vai sair do vazio to fullness para a plenitude in Jesus' name. em nome de Jesus. Woo!